Eu quero voltar mais uma vez a um texto que nós temos já citado várias vezes aqui nesses últimos tempos, mas que precisa voltar a ser lembrado, que ele está em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5, que nós tem sido, digamos assim, o texto que tem nos orientado nas nossas palavras aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa palavra tão direta que Jesus dirige aos seus discípulos nesse contexto. E aí, daí a razão porque esse tema, quanto de Cristo existe em mim? Quanto de Cristo existe em mim? Se eu estou ligado à videira, como ramo ligado à videira, o ramo recebe da videira o alimento necessário para que se mantenha vivo, verde e produza frutos. Se não estiver ligado à videira, não há como esperar qualquer resultado de qualquer ramo. Recentemente eu falava aqui a respeito de pessoas que adoram o sol. E já concluímos naquela oportunidade que não é preciso muito esforço para concluir que esse é um procedimento equivocado e totalmente equivocado, adorar o sol. E eu dizia naquela oportunidade que o sol é de extrema importância, e o exemplo estava exatamente na produção de uvas, numa plantação, uma videira ou um parreiral, né? É claro que o sol se faz necessário para que o melhor produto se possa obter dessa plantação. Que além da água extraída da terra, que ali foi derramada ou por meio de gotas de chuva ou artificialmente, através de aspersores. De qualquer forma, a água está no solo, né? E a planta, a videira, pelas suas raízes, vai tirar o necessário para que se mantenha também em condições de produzir o seu fruto. Então, além desse processo, portanto, é de suma importância que a água ali exista. Portanto, esse outro processo do sol é tão importante quanto a água. A junção das duas coisas que vão fazer com que o produto seja mais eficiente, né? Talvez sem o sol, ou a existência do sol, nem produção haveria. Certamente não. E nós podemos trazer isso também para o nosso caso. Se nós vivêssemos nesse mundo sem o sol, talvez nós não teríamos o vigor que temos hoje, porque há uma participação efetiva do sol na nossa manutenção. Naquela mesma oportunidade, eu também falava que o nosso sol enquanto cristãos, é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós temos a Bíblia que nos mostra o caminho a seguir. Aliás, a Bíblia é algo interessante, um livro cheio de setas e indicações. Vá por aqui que você vai encontrar um caminho tranquilo, feliz. Não vá por lá porque ali é perigoso. Ali você vai encontrar um abismo. Faça isso, não faça aquilo. Então a Bíblia está cheia de orientações. Como é que eu leio a Bíblia? Como é que a Bíblia fala quando eu a abro e examino para a minha orientação? Eu consigo verificar essas setas e orientações que a Bíblia dá? Tem muita gente que usa a Bíblia como amuleto. Deixa em um lugar especial, talvez até debaixo do travesseiro, e a Bíblia não entra por osmose, não adianta não deixar ali. Se não abrir e ler e estudar e fazer de acordo com o que a Bíblia nos mostra e ensina, não adianta nada. Então, a Bíblia como amuleto não serve. A Bíblia está cheia de orientações
se devidamente buscada essa orientação, seguida essa orientação, o resultado será positivo, altamente positivo. Então, nós temos muitas vezes verificado isso. A Bíblia não é Deus, ela fala de Deus, apresenta o plano de salvação de Deus, e ela, a exemplo do sol, que se levanta todas as manhãs e se põe no fim da tarde, mas no dia seguinte aparece novamente. Assim, a Bíblia tem esse processo de suma importância e se deve ser observado. Mas a Bíblia não pode ser objeto de adoração. Quem deve ser adorado é aquele do qual a Bíblia fala, que são duas coisas distintas. A Bíblia enquanto livro, enquanto compêndio, enquanto compondo esses números todos de livros que nós temos aqui, no nosso caso 66 livros, é para que nós tenhamos orientação, para nele nos basearmos, nesse livro nos basearmos para a nossa edificação espiritual. Ele apresenta, como eu disse, o plano de salvação de Deus. Ela é, a exemplo do sol, né, de suma importância para todos nós, mas nem por isso objeto de adoração, que são coisas diferentes. A Bíblia também, como o sol não deve ser adorado, a Bíblia também não deve ser adorada. E a Bíblia tem sido objeto de adoração por parte de algumas pessoas, que de forma equivocada entendem dessa maneira, mas é uma maneira equivocada, e não é esse a função, não é esse o objetivo que Deus deixou a Bíblia para nós. Então, tais pessoas estão equivocadas ao mesmo tanto quanto aquelas que adoram o sol. Não é por aí. A Bíblia, como o sol, é extremamente importante para a produção dos cristãos na vinha do Senhor. Assim como o sol é importante lá para que uvas saborosas sejam produzidas na vinha, na plantação, a Bíblia é importante para que nós possamos produzir aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, ele deixa essa palavra inspirada, que está aí passando séculos e mais séculos e milênios, e continua tão atual, talvez mais atual que o jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Não se desatualiza. Por isso, ela é o sol para a nossa orientação, e não o objeto de adoração. Um outro aspecto a ser observado nessa caminhada, e que pode e deve ser observado sem muito esforço, naturalmente, é a disparidade das classes sociais no Brasil e no mundo, né? Eu queria deixar esse ponto bastante destacado hoje, nesse momento aqui, e perguntar desde já, quem sou eu para fazer distinção entre pessoas? Se Deus não faz. Quem sou eu para fazê-lo? Quem sou eu para dizer eu gosto desse, mas não gosto daquele outro? E é o que tem acontecido muito. Distinção entre pessoas, acepção de pessoas, que não cabe a nós enquanto cristãos. E aí a pergunta é exatamente essa. Quanto de Cristo existe em mim? Quanto Cristo nos ensina que devemos fazer acepção de pessoas? Zero, nada. Absolutamente nada. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu pergunto, se Deus não faz, por que eu devo fazer? Ou por que eu posso fazer? Por que eu posso dizer, eu não gosto daquele camarada, ou daquela pessoa assim, assim, assim? Aquela pessoa fala demais. Eu não gosto daquele rapaz que chega aqui com a calça jeans toda cheia de buracos, cheia de furos. Não é só pela calça dele, mas pelo jeito dele, não gosto dele não. E aí nós vamos fazendo acepção de pessoas. E nós não temos esse direito. Então, se realmente nós tivermos a abundância de Cristo em nós,
nós não faremos isso. Nós estaremos fora disso. Então, eu não estou dizendo que a acepção de pessoas seja uma exclusividade brasileira. Não, não é. Ela é mundial. Ela existe em tudo quanto é lugar. Mas onde quer que ela esteja, digamos assim, sendo praticada, sendo observada, ela está fora de contexto. Fora de contexto do ponto de vista bíblico e do ponto de vista de Deus. As pessoas que fazem acham que estão muito certas, né? Mas eu quero ver se conseguem comprovar isso biblicamente. Se conseguem, digamos, achar um ponto de equilíbrio na palavra de Deus, se eu posso ou não fazer a acepção de pessoas. Qualquer pessoa que você possa imaginar agora, em que você acha que ele deve ser menos importante do que você diante de Deus? Pense em alguém. Eu penso agora em índio, que sempre passa aqui na frente. Diante de Deus, ele tem menos valor que eu? Eu acho que não. Então, eu não tenho que fazer de forma nenhuma acepção de pessoas. Eu creio que, a rigor, a igualdade mesmo de conceito talvez nunca haverá. E Cristo mesmo disse que, por exemplo, há uma classe que nós sempre teremos conosco. Ele diz, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então, eles sempre vão existir. Isso aí já... E por outro lado, no outro sentido, ou seja, no verso dessa moeda, estaria escrito certamente que os ricos sempre estão por perto. Então, as classes, elas vão existir, a distinção das classes nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Não há igualdade quanto à vida exterior, né? Quanto ao conforto, não há igualdade, porque sempre há diferença nesse aspecto, sim. E não importa o quão nobre tenham sido os esforços que no mundo inteiro têm sido colocados em busca de solução dessa situação, de buscar essa igualdade, esses esforços, sem dúvida nenhuma, até então, têm resultado em mais ou menos igual a zero. Não se tem conseguido qualquer vantagem ou qualquer avanço muito grande ou muito, digamos assim, que possa ser visto como alguma coisa extraordinária. Não há nesse aspecto. Mas o que acontece é que em Cristo todas as pessoas se tornam iguais. Em Cristo não há distinção. O fruto que nasce dessa presença igualitária de Cristo é igual. Não importam quais sejam as circunstâncias, ou até mesmo as aparências que se nos apresentam. No fundo, não há diferença. Quando nos encontramos na presença de Cristo, o perfeito amor que vem dele vai lançar fora o medo, e junto com o medo vai lançar fora todos os outros sinais de desigualdade. Então, se eu vir alguém com necessidade e não tiver compaixão desse alguém, o amor de Deus não está em mim. Não está em mim. Mas, em primeiro lugar, e antes de mais nada, eu preciso ver o outro como meu irmão. Eu preciso ser visto por ele como irmão dele também. Ele deve também me ver como um igual. E se quisermos ter um direcionamento do que devemos fazer simultaneamente, podemos trabalhar juntos, precisamos estar nessa dependência do Senhor Jesus. O que tento dizer com isso, e tão somente quando funcionamos a partir da igualdade de Cristo, é que nós sabemos o que devemos fazer e quando devemos fazer, e com que intensidade. Mas sabendo que eu não sou superior a ninguém diante do Senhor. Se não compartilharmos da igualdade de Cristo, corremos o risco de usar mal a nossa pobreza
ou a nossa riqueza. Mas em Cristo nós podemos juntar as forças, nos unir e sermos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Juntos temos condições de chegar mais longe. Juntos nós podemos avançar. Mas se não considerarmos isso, corremos o risco de perder a chance de nos alegrarmos mutuamente, de servirmos um ao outro e de juntos irmos em busca de soluções. O que nós temos em comum em Cristo é que essa grande notícia que nos é dada: somos galhos da mesma videira, ramos da mesma videira. A videira que alimenta a mim, alimenta o irmão e a irmã. Não há diferença nisso. E é aí que está a nossa igualdade. Somos filhos do mesmo Pai. Então, o que nos dá o direito de fazermos acepção de pessoas? Não temos direito algum. Direito algum. O que temos em comum não passa de um vapor, de uma névoa de fumaça, de palha, fora de Jesus Cristo. Em Jesus, temos tudo em comum. Fora dele, não passa de vapor. O que temos em comum em Cristo é permanente. O que temos em Cristo são os dons de igualdade. Na sua palavra aos discípulos, já no final do seu ministério, lá em João 14, versículo 17, o apóstolo João registra o que Jesus diz aqui no versículo 17 e 14. Ele diz: o Espírito da verdade. Isso é quando Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Entenda o que Jesus está dizendo assim: o Espírito da verdade, ele vive com vocês, que o Pentecostes não tinha acontecido ainda. Ele vive com vocês e estará em vocês, a partir do Pentecostes. Então, ele está dizendo aos seus seguidores, ele está prestes a partir, prestes a voltar para o céu, e diz a palavra, então, que o que vai acontecer é melhor para eles. O que está por acontecer é melhor do que... Porque eu não posso estar, digamos assim, ele estaria limitado pela situação que ele vivia. Ele assumiu a forma humana, assumiu o jeito de ser do ser humano. Então, o ser humano não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o espírito pode estar em qualquer lugar. Então, ele disse: o que vem vai ser muito melhor do que agora. Eu estou terminando meu trabalho aqui, eu estou terminando a minha missão aqui. Eu vou voltar, mas vem o Espírito para ficar. A minha permanência aqui na Terra foi limitada, esse tempo de poucos anos, pouco mais de 3 décadas. Mas o Espírito vem para ficar até aquele dia, do dia do juízo final. Então, o que ele está dizendo, querendo passar para os seus discípulos aqui é esse: o que vem é muito melhor do que eu tenho tido oportunidade de fazer com vocês até esse momento. Ele se refere, portanto, a essa superabundância que viria depois da partida dele. Ele abundantemente habitando no coração daqueles que são os seus seguidores. Então, vale repetir que a divisão social ou qualquer outra divisão que possa haver não é uma questão, mas sim um fato de que a presença de Cristo em seus seguidores, essa questão se apaga. Ela é extinta, ela não pode existir. Se existe, está fora de contexto. Entre o povo de Deus não pode haver acepção de pessoas. Os cristãos que permanecem em Cristo sabem que classe social ou qualquer outra coisa que seja, cor de pele,
seja lá o que for, não pode ser motivo de nos desunir. Pelo contrário, nos une. As posses não falam nada sobre a alma da pessoa. Não adianta alguém ter muitas posses e a sua alma está distante do Criador. Não adianta nada. Os verdadeiros dons de igualdade são dons internos, que Deus concede através do seu Espírito. Nada externo, nada material é capaz de fazer qualquer diferença. De forma alguma. E o que está projetado aqui? As condições sociais são simplesmente o lugar onde nossas almas vão produzir, ou não, os frutos de um relacionamento sem barreiras com Cristo. Alguma condição social tem atrapalhado o seu desenvolvimento ou o seu desempenho como propagador das mensagens do Evangelho de Cristo? Você tem tido barreiras quanto a isso? Você tem encontrado barreiras, ou na sua mente, no seu íntimo, isso tem sido algum problema? E tem descoberto lá no seu íntimo algum sentimento de que você acha que você deve fazer uma separação entre você e qualquer outra pessoa? Então, eu convido você a rever a sua situação, a rever essa questão. E aí volto à pergunta: quanto de Cristo existe em mim? O exemplo das nossas taças aí, tão já conhecido, mas joga de novo aí na tela só para a gente rever mais uma vez. Porque eu posso ter a taça que está totalmente em branco representa a pessoa sem Cristo. Não é o nosso caso. A não ser que você tenha entrado aqui hoje à noite ainda não tendo tido um encontro com Jesus. Aí, nesse caso, você se classificaria como tal. Mas a partir da segunda, quando tem um pouquinho da cor vermelha representando Cristo ou o Espírito Santo na minha vida, e aí eu posso medir, eu posso ter um pouco, eu posso ter um pouco mais, ou posso estar cheio. Aí a pergunta é essa: quanto de Cristo existe em mim? Cristo quer ocupar a minha vida toda. Mas eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que isso possa acontecer. Só me esvaziando a mim mesmo, eu vou ter condições ou dar oportunidade para que Cristo ocupe a minha vida como um todo. Aí chega a transbordar. Aliás, é interessante que somente quando nós estamos cheios, nós podemos ser bênção na vida daqueles que nos cercam. Jacó estava na casa de Labão, já com 14 anos por lá, né? E um dia ele disse: eu vou voltar para minha terra. E Labão disse: espera aí, não é assim não, não é assim não. O que é isso? Você não pode voltar não. Mas eu não, porque eu preciso voltar para minha família lá, ver como é que está a turma lá em casa. E tal. E Labão vai discutindo lá com Jacó e diz: não pode não. Não vai dar porque eu tenho percebido uma coisa: eu tenho sido abençoado por tua causa. Aí eu imagino essa taça cheia. Jacó estava tão cheio de Deus que estava sobrando bênção para o Labão, para o seu sogro lá, né? Então, quando eu estou transbordando, eu estou abençoando pessoas ao meu lado. Quanto de Cristo existe em mim? Quanto eu tenho sido bênção na vida das pessoas que me cercam? Então, nossa posição social, ela pode se alterar. A situação que eu vivo hoje, em breve pode ser diferente. Ou para mais ou para menos. Mas eu posso mudar de posição social. Isso acontece. Tem acontecido, quem sabe na nossa própria vida. Então isso pode acontecer. Mas isso não quer dizer que eu tenho que me afastar de Deus se a posição social que eu vier a ter é, digamos assim, negativa em relação ao que eu estou hoje.
Mas vamos pensar em dois modelos que nós vemos nesse sentido que estão na Bíblia. Os dois começam com J. Um é Jó e outro é Jacó. Outro é José. José e Jacó. E Jó, melhor dizendo. Ambos passaram por experiências terríveis. Quanta mudança na sua vida. Jó, que é o homem mais abastado, mais rico daquela região toda, conhecido por todo mundo, perde tudo. José, filho queridinho de Jacó, uma situação privilegiada, é vendido e vai viver como escravo, passando situações terríveis. Nenhum nem outro, por causa da situação que vieram a passar, se desviaram do seu propósito de servir a Deus. Se mantiveram firmes. Então, diz assim, haja o que houver e venha o que vier. A exemplo desses dois, nós não precisamos deixar de servir a Deus. A nossa posição pode se alterar. Talvez amanhã ou depois eu não esteja na situação que eu estou hoje. Eu posso estar melhor financeiramente ou não. Às vezes, melhorar financeiramente não é bênção, não. Tenho contado essa história, os irmãos já conhecem, mas tem uma outra talvez que não está me ouvindo não conhece. Conta-se a história de uma família que tinha número grande de filhos, firmes na igreja, todo mundo firme na igreja. Não grande não, mas uns 3 ou 4 filhos pelo menos, né? Porque eu vou contar, se for muito, não cabe no carro. E essa família, com muita dificuldade, muito sacrifício, todos os domingos estava na igreja. Escola dominical, 8 horas da manhã, lá estavam eles, todo mundo na escola dominical, no culto, nos coros, ensaiando e tudo mais, lá firme e forte. A família teve uma melhora financeira e conseguiram comprar um carro, que eles vinham de ônibus ou a pé para a igreja. Aí conseguiram comprar um carro. Aí já não vinham todos os domingos. De vez em quando faltava um domingo, porque surgiu um passeio, foram passear não sei aonde. Porque de carro, então, vamos lá. E tal. Passado mais um tempo, além do carro, conseguiram comprar um sítio, uma fazendinha, uma rocinha qualquer, né? Aí que visitavam a igreja de vez em quando. Porque, além dos passeios, também tinha as atividades no sítio no final de semana. Então, não tinha mais tempo para a igreja. Ou seja, a posição social deles mudou para melhor, financeiramente falando, mas houve uma degradação na vida espiritual, no convívio com os demais irmãos da igreja. Então, nem sempre, quando nossa posição social melhora, nem sempre as coisas são para o melhor no reino de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, a nossa posição pode mudar, ou para cima ou para baixo. Pode mudar. Isso não é garantido que nós vamos ficar do jeito que estamos, e etc, etc. Mas, o que nos leva a pensar, isso é o que leva uma pessoa materialmente pobre a dizer que eu sou rico. Quando alguém que não tem bens materiais, ela declara que é rica, a não ser rica na sua fé e confiança em Deus. Sabendo que nada daqui nesse mundo pode ser comparado com aquilo que Deus tem a oferecer. Nada. Quando, como é que eu posso dizer, alguém permite ser único ou unido no pensamento, na atitude, quando está em Cristo. Por exemplo, quando um vai à igreja de carro, o outro vem a pé ou de bicicleta. Sem dúvida, quando ambos estão dentro do Espírito, dentro da presença de Cristo, não há diferença entre um e outro. Não há.
E é preciso que nós tenhamos compreensão disso. Quanto mais de Cristo houver em nós, mais nós vamos não ver diferença entre um e outro. A presença de Cristo é esse fato de que Cristo pode viver bem em ambos. Tanto o que vem a pé ou de bicicleta, como o que vem de carro. Cristo pode viver bem em ambos. Porque ambos podem também viver bem em Cristo. Serem unidos e se encontrarem bem. Porque os dons que vêm de Cristo estão em ambos. Estão ligados à mesma videira. São alimentados pela mesma seiva e podem produzir o mesmo fruto. Ainda que haja essa diferença que nós muitas vezes classificamos como diferença que para Deus não existe. Quando Cristo nos deixou esses dons de igualdade, Ele era conhecedor de que no mundo no qual nós vivemos, no mundo que Ele viveu, no mundo que viveria a igreja, que a partir do Pentecostes começaria a surgir, Ele saberia que haveria seguidores seus de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todas as cores de pele. Ele sabia disso. Por isso, Ele nos fez iguais desde o início, visando que pudéssemos nos servir uns dos outros a partir de um espírito igualitário. Naquilo que nos é fornecido não há diferença. Porque nós devemos fazer diferença. O que precisamos uns dos outros não é sentir pena ou inveja, mas sim devemos sentir amor. Não sentir pena ou inveja, quem quer que seja, mas sim sentir amor uns pelos outros. Esse sentimento de amor deve estar baseado num profundo sentimento de igualdade, lembrando sempre que somos varas da mesma videira. Não há diferença nisso. O alimento que uma vara recebe é exatamente igual ao que a outra vara recebe. Entre os muitos dons de igualdade disponibilizados por Cristo, nós podemos destacar 5 que nós devem ser vistos como estando imediatamente à mão, à nossa mão, para serem usados, para que eles tomemos posse. E esses dons são o Espírito, sua paz, o seu amor, a sua alegria, a sua amizade. E Cristo nos deixou isso de uma forma bastante clara diante de nós, para que nós pudéssemos, digamos, lançar mão disso e fazer com que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós nos aproximássemos desse finalzinho do seu ministério com os seus discípulos. Ele deixa isso. Veja, projete por favor aí um slide que chama aí sobre João 14, 20, 25 e 26, por gentileza. Então, veja o que ele diz. O seu Espírito, né? Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que estaria por vir, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que você será enviado em meu nome, esse vai ensinar, vai fazer com que vocês vão lembrar as coisas que eu estou ensinando, que talvez vocês vão passar a esquecer, mas o Espírito vai lembrar vocês de tudo isso aí. Então não há razão para que o esquecimento, não vamos conseguir levar avante esse trabalho que nós estamos recebendo como incumbência. Ela diz, não tenham medo, porque o Espírito que vem, ele vem com essa função, ele vem com esse propósito, de lembrar vocês tudo que eu tenho dito, tudo que tenho ensinado. Mas também a sua paz. A sua paz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não como o mundo a dá. Não como o mundo a dá. Mas de uma forma eficiente, eficaz.
uma forma totalmente distinta daquela que o mundo dá. Também está lá em João capítulo 14, versículo 27. E depois fala também do seu amor. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. E fala ainda da sua alegria. Tenho-lhes dito essas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Palavras de consolo, de conforto, nessa caminhada final do seu ministério com os seus discípulos. Mas, sobretudo, ele fala também da sua amizade. Né? Essa amizade com que ele conta que os seus discípulos vão continuar nessa missão que lhes será confiada. Imagino como esses seguidores de Jesus, nesse momento, estão perplexos, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Mesmo porque, de uma forma geral, o povo judeu está esperando o Messias que viesse, digamos assim, assumir o governo. O governo propriamente dito, né? A administração pública. E não alguém que estava sendo, digamos assim, até sendo escanteado e seria perseguido, provavelmente seria morto, como de fato aconteceu. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Há até alguns intérpretes que acham que Judas fez o que fez para provocar uma reação de Jesus, porque ele seria um daqueles que estava esperando que houvesse realmente um levante no sentido de se livrarem do Império Romano e se tornarem novamente uma nação politicamente isolada e separada, autônoma. Então esses discípulos estão nesse finalzinho aqui, sem entender muito bem o que Jesus está dizendo, quando ele diz todas essas coisas. Mas todas essas orientações de Jesus estão aí diante de nós, como estavam diante dos seus discípulos. Então, esses 5 pontos, se nós os possuirmos, se nós pensarmos dessa sinceridade que temos, que o Espírito de Deus está em nós, que a paz de Cristo está conosco, o amor de Deus nem se fala, a alegria, apesar de tudo, a alegria e a amizade com o Senhor e uns com os outros, entre irmãos. Se nós possuirmos esses 5 dons, ao mesmo tempo que o outro irmão também os possui, nós estaremos vivendo uma vida cristã de forma abundante. Qualquer pessoa que não está sozinha, que tem paz, que é amada, que dispõe de alegria, de amizade, é uma pessoa abençoada. E é sobre esses dons que todo discípulo precisa ter, e deve ter, e se for fiel seguidor de Cristo, vai ter. E sobre esses dons é que se constrói a sua vida, a sua alma, o seu propósito, a sua caminhada. Não vejo meus irmãos e minhas irmãs como igualmente possuidoras da forma que se encontram agora, e não as tratarei com igualdade de forma como estão, se não tiver esse sentimento de igualdade que vem de Jesus. O que alimenta o irmão é o que me alimenta. E esse está o ponto da nossa igualdade. A igualdade da vinha não é de onde devemos começar. Cristo nos deu dons de permanecer, a fim de que essa igualdade possa se instalar entre nós e apagar as diferenças. Diferenças separam. Separam homens e mulheres, separam escravos e livres, separam judeus e gentios, separam ricos e pobres, separam brancos e pretos. Isso são coisas por aí. O Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus unifica tudo isso aí. Ele faz de um só grupo, de um só corpo. Devemos permanecer juntos
desses dons de igualdade. Se assim fizermos, o mundo verá que nós somos seres humanos abençoados e vai dizer: vejam como eles se amam mutuamente. E Jesus disse que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês vos amardes uns aos outros. Então o segredo está nisso. Juntos vamos encontrar soluções, pois estamos na mesma videira. Agora, como é que eu posso iniciar isso? Primeiro, eu preciso iniciar isso desfrutando os dons de igualdade. Se possuímos o Espírito Santo, a paz de Cristo, o seu amor e a sua alegria, a sua amizade estarão conosco. Aí nós somos, só por isso somos ricos, espiritualmente ricos. Muito mais ricos do que nós possamos imaginar. Em segundo lugar, pare de se comparar com quem quer que seja. A comparação mata a igualdade. Nós não somos definidos pelo que temos ou deixamos de ter em termos materiais. Nem pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nem ainda pelo que os outros pensam de nós. Precisamos morrer diariamente para essas coisas que nos dividem e viver para as coisas nas quais Cristo nos torna iguais. Terceiro lugar, comecemos a viver, ou melhor dizendo, a ver os outros como iguais em Cristo. Veja a você mesmo e os outros como pessoas já completas em Cristo antes de fazer qualquer coisa, seja para abençoá-los ou seja para fazer qualquer consideração. Abençoar a partir do que as pessoas, ou abençoar a pessoa a partir do que se fará com a pessoa, simplesmente um respeitador de pessoas, ao invés de fazer um proclamador dos propósitos de Deus. Enquanto você compartilha as bênçãos de Deus para os outros, você vai desejar igualdade e não inferioridade nem superioridade. Nem para cima, nem para baixo, mas a igualdade. Por fim, aprenda a estar contente exatamente onde você está. E permita que Deus orquestre a subida e a descida da sua vida. Sejamos de qualquer área que nós possamos imaginar. Permita que Deus faça isso. Porque a nossa ambição, muitas vezes, o nosso grande desejo, a nossa grande vontade de chegar a certo ponto, pode nos prejudicar tremendamente na vida espiritual. Eu não estou dizendo que você fique de braços cruzados. Não é isso. Faça a sua parte, mas deixe que Deus conduza. Como disse, que Deus orquestre isso. Se você deve ir para lá ou se você deve ir para cá. Outra vez, a Bíblia pode ser a sua orientação nisso aí. Sua não, a nossa. A nossa orientação nisso. A Bíblia pode ser aquele livro, deve ser aquele livro que nos orienta em tudo, que aponta para que lado eu devo seguir. Se eu devo avançar, se eu devo estagnar ou aguardar, às vezes é no tempo de aguardar, mas o que eu não posso é ser nem prisioneiro da inveja e também não do medo. Essas duas situações precisam ser vencidas. Então, quanto de Cristo existe em mim? Como é que eu consigo viver nessa situação e dentro dessa situação toda? Como é que eu me relaciono nesse ambiente? Certamente tem a ver com essa questão. Quanto de Cristo existe em mim? Quanto o Espírito de Cristo dirige a minha vida?
Essa é uma pergunta que eu não sei responder por você. Eu procuro me esvaziar mais e mais, deixar Cristo tomando minha vida. Tenho me preocupado com isso. Mas eu não posso saber a sua situação. Você, diante de Deus, pode responder isso. E pode se questionar. E pode se colocar diante do Senhor. Preciso mais de Ti. Quando eu sei que eu preciso mais dEle, isso quer dizer que eu preciso menos de mim. Menos de mim, mais de Cristo em mim. Esse é o caminho. E quando isso acontece, a unidade se fortalece. E é isso que precisa acontecer. Nós temos visto em nossa igreja aqui esse crescimento nesse sentido, graças a Deus. Esse é um crescimento que não pode parar. Não deve parar. Precisamos continuar nesse aspecto, nesse sentido. A acepção de pessoas, de jeito algum, de forma alguma. Todos somos iguais. Não há diferença entre nós. Porque o Cristo que nos salvou é o mesmo. O Cristo que nos alimenta através do Santo Espírito é o mesmo. Por isso, eu não sou diferente dos outros. E os outros não são diferentes de mim. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, ajude-nos a entender. E além de entender, ó Deus, ajude-nos a praticar. E que esse pensamento de que nós não somos superiores a ninguém, nem inferiores a qualquer outra pessoa, possa fazer com que nós nos tornemos cada vez mais fortes em Ti. Que possamos permitir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito em nós realmente seja abundante. Que trabalhe em nosso viver e que a nossa vida como indivíduos possa ser fortemente uma influência na sociedade. E nossa vida como igreja, unidos como um corpo só, nós possamos ser muito mais fortes ainda. Como disse o Senhor Jesus, que a sua igreja, as portas do inferno não atrapalhariam a caminhada da igreja. Ó Deus, nós queremos caminhar firmes e fortes. E que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que a Tua palavra nos diz. Abençoa a pérola dos mares, abençoa aqueles que, por extensão, através das redes sociais, nos ouvem, nos acompanham. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, no mundo todo, em qualquer parte desse mundo onde há alguém que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com Ele nós estamos unidos no mesmo Espírito. E juntos podemos trabalhar para que outros possam chegar também a esse conhecimento. Usa-nos, capacita-nos e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém.